Oi meninas, boa noite. Hoje é um lindo dia para aprendermos biologia. Hoje vamos falar sobre os vírus. Detalhe importante: a maior parte dos vírus é causadora de doenças. Isso mesmo, diferentemente das bactérias, porque sua maior parte não causa doença, na verdade elas causam bem para gente. Os vírus são diferentes, porque a maior parte dos vírus é causadora de doenças. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre eles. Antes de mais nada, deixa eu lhes fazer uma pergunta. Vocês sabiam que a palavra vírus significa veneno? Não? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Caso você já saiba, meus parabéns! Se você não souber, agora é a hora de aprender. Antigamente, eles estavam estudando as estruturas, as causadoras de doenças, e eles perceberam que a menor estrutura era a bactéria, porque ela causava doença e tudo mais. Depois surgiu uma nova doença chamada mosaico do tabaco. E ela fazia com que as folhas ficassem manchadas, amareladas e esverdeadas. E aí, quando eles foram filtrar para descobrir qual era aquela bactéria, que substância que estava causando aquilo, eles perceberam que era uma substância tão pequena que passava pelos filtros. Então, nem filtros super pequenos conseguiam filtrar essa substância, esse agente causador dessa doença. E foi aí que eles descobriram que eram os vírus, que foram vistos só posteriormente através da microscopia eletrônica. Então, eles descobriram que havia uma substância, nesse caso, uma doença, um causador de doenças que era menor do que as bactérias, e é o vírus. Os vírus, eles são os causadores de doença menores do que bactérias. Aqui nós temos as características gerais. Primeira delas, e assim, uma muito importante que irá mostrar para a gente de onde vem todo o resto, que é a característica de serem acelulares. O que isso significa? A, nesse caso, é um prefixo de negação. Então, não possui célula nesse caso. Então, os vírus, eles são acelulares, eles dependem da célula para se replicar. E aí vem a outra questão, que é a que eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, eles não têm nenhuma organela que os possibilite de se replicar, de fazer algum metabolismo, produzir biomolécula, degradar biomolécula, então eles não possuem isso. E vem aí a outra consequência, que é o fato de eles serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, para eles sobreviverem, eles precisam de uma célula hospedeira. E aí vem a grande questão: se você fosse um vírus, você escolheria ser um vírus que é fatal ou um vírus que consegue conviver com o hospedeiro, que não é um vírus fatal? Eu escolheria ser um vírus não fatal, porque eu não morreria junto com a pessoa, não é mesmo? Porque nesse caso, se a célula hospedeira morre, o vírus morre também. Por isso que, se você fosse um vírus, você com certeza escolheria ser um vírus não fatal, que não causa a morte. Depois vem a outra questão relacionada ao seu material genético. Eles possuem ADN ou ARN, DNA ou RNA. Pode ser que ele possua um dos dois ou até mesmo os dois. E tem aquele caso de ser um retrovírus, que ele consegue transformar o RNA em DNA. E novamente, eles não são visíveis ao microscópio de luz, porque eles possuem um tamanho muito reduzido, eles possuem um tamanho muito pequeno, menor do que as bactérias. E nós veremos um slide que irá comparar os tamanhos de bactérias e vírus. E aí entra outro questionamento, que é: quem surgiu primeiro, a célula ou o vírus? Bom, partindo do pressuposto de que os vírus necessitam de uma célula para se replicar, para sobreviver, nós podemos concluir que quem surge primeiro é a célula que será parasitada por um vírus. Aqui nós temos características do material genético dos vírus. Isso aqui é importante para nós termos uma ideia e também para vermos alguns exemplos de vírus com essas determinadas características. Nós temos vírus de RNA,
que podem ser RNA de fita dupla. Como exemplos, nós temos o rotavírus, o Rice-Dwarf vírus. Perdoem-me o meu inglês, porque vocês sabem que minha especialidade é italiano, francês, merci. Não falo muito bem inglês. Ademais, falo muito bem as diversas outras línguas. Não podia faltar piada, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui nós temos um vírus de RNA simples. Então, aqui nós temos um vírus de fita simples, perdão, não RNA simples, mas fita simples. E aí, como exemplos, nós temos o norovírus, SARS vírus, Foot and Mouth Disease vírus, dengue vírus, já ia falar japonês. Será que é japonês esse vírus? Japonese, encefalites vírus, hepatite C vírus, ó, hepatite C. Esse aqui eu já percebi que qual vírus é, meu inglês está ótimo. Tobacco mosaic vírus. Lembram de algo? O vírus da doença, mosaico do tabaco. Temos um vírus de fita simples, só que aqui negativo e aqui positivo. Lassa vírus, ebola vírus, influenza vírus. Aqui agora nós temos os vírus que possuem DNA de fita dupla, herpes simplex vírus, papiloma vírus, fita simples de DNA, parvovírus e retrovírus, aquele vírus que é capaz de transformar RNA em DNA. Nós temos o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, Human Immunodeficiency Virus, Purine Leukemia Virus. Rafa, pelo amor de Deus, corrija-me se eu estiver errado, eu acho que eu estou nessas pronúncias. Aqui chegamos naquela parte que nós falamos no início a respeito do tamanho dos vírus, porque os vírus são estruturas muito pequenas. Eu não sei se eu já citei isso antes, não sei se foi no outro vídeo, mas a maioria dos vírus é causadora de doenças, diferentemente de bactérias, que a maioria não causa doenças, já o vírus, a maioria causa doenças. Então, é um detalhe muito importante. Olha só, aqui nós temos vários tipos de vírus. Aqui temos o bacteriófago T4, que também é chamado de fago. Aqui temos o adenovírus, bacteriófagos F2, MS2, poliovírus, prion, vírus do mosaico do tabaco, rinovírus, bacteriófago, vírus da raiva, corpúsculo elementar da clamídia, viroide, vírus ebola. Aqui nós temos uma comparação com a bactéria Escherichia coli. Olhem só, ela possui 3.000 por 1.000 nanômetros. Já o vírus da vaccinia, 300 por 200 por 100 nanômetros. Olha aqui, ó, o adenovírus, 90 nanômetros. Eu acho que o menor daqui é esse aqui, ó, o bacteriófago F2 e o bacteriófago MS2, 24 nanômetros. E olhem só a comparação com um pedacinho, uma parte do eritrócito humano. Possui como diâmetro 10.000 nanômetros. Então, podemos observar que os vírus são estruturas muito pequenas. Por isso que eles não foram filtrados naquela época. Aqui nós temos um exemplo de vírus não envelopado. Lembrando que podemos ter vírus envelopados e os vírus envelopados, eles são aqueles que possuem um envelope que é constituído de fosfolipídios. Então é como se fosse uma membrana plasmática, mas nós não damos esse nome, sim o nome de envelope. E aqui nós temos as estruturas do vírus não envelopado, capsômero, capsídeo, que é o conjunto de capsômeros, e o ácido nucleico. Lembrando que ácido nucleico, junto com o capsômero e o capsídeo, é chamado de nucleocapsídeo. E aqui nós temos uma microscopia eletrônica de transmissão que mostra um vírus chamado mastadenovírus, que é um vírus também poliédrico, não envelopado. Aqui nós temos outro vírus não envelopado, esse aqui possui um formato helicoidal, e temos o vírus ebola, que também aparenta-se ao vírus com modelo helicoidal. Aqui nós temos o bacteriófago, um vírus muito famoso, que não é envelopado.
Então, o bacteriófago é um vírus que atinge bactérias e é um vírus não envelopado. Que nós temos as estruturas dele, o capsídeo, o DNA, a bainha, o pino, a placa basal, a fibra da cauda. Já aqui nós temos o exemplo de vírus envelopado. Aqui nós temos os capsômeros, os ácidos nucleicos, capsídeo composto por capsômeros e o conjunto disto é o nucleocapsídeo. Aqui nós temos já um vírus nu, porque é um vírus que não possui envelope, e aqui nós temos o vírus envelopado, é o que possui envelope. Então tem o capsídeo, ácido nucleico, nucleocapsídeo, e a mais tem um envelope. Aqui nós temos outro exemplo de um vírus envelopado no formato helicoidal. Novamente, ácido nucleico, capsômero, envelope, e tem algo a mais que são as espículas. E um vírus da vida real que tem essas características é o influenza vírus. E essas espículas elas são chamadas de hemaglutininas e neuraminidases. E as variantes virais H1N1, H5N1, de onde vêm essas designações? Bom, eu me lembro como se fosse ontem de eu ter dito na aula que era hidrogênio, nitrogênio, porém eu errei feiamente. Agora, quando a gente erra, é bom, porque a gente nunca esquece. Isso significa que vai possuir uma hemaglutinina, uma neuraminidase, 5 hemaglutininas, uma neuraminidase, tá bom? Aqui já vamos para um processo muito bacana, que é o de replicação viral. Eu vou até tomar uma água para falarmos sobre esse assunto. Se você está aí me acompanhando, tome sua água também, tá bom? Toma aí. Tomou? Porque eu tomei. Então vamos continuar. Replicação viral. Ao observar esta imagem, nós podemos ver que nós estamos falando de uma replicação de uma bactéria, de uma replicação de um bacteriófago em uma bactéria, porque o bacteriófago ele atinge bactérias. Primeiro de tudo, nós temos a adsorção, que é quando o bacteriófago irá se adsorver ao, aos receptores da bactéria. Há o reconhecimento também na etapa de adsorção. Depois nós temos a penetração e junto com a penetração a injeção de DNA. Então o bacteriófago irá injetar DNA dentro da célula e esse DNA irá assumir o controle da célula, reproduzindo não porque não há gametas, né? Mas replicando todos os seus constituintes para formar novos bacteriófagos. E ele irá utilizar a célula para fazer isso. Já aqui, gente, nós temos o ciclo lítico, por quê? Porque é um ciclo no qual a célula sofre lise, a célula infectada, no caso a bactéria, essa daqui eu não sei se é a Escherichia coli, não mostra, né? Não mostra. Mas a bactéria ela irá sofrer lise porque a célula ela teve o seu controle assumido pelo vírus. E aqui nós temos como terceira etapa. A primeira etapa foi qual? Adsorção. Segunda etapa, penetração. Terceira etapa, biossíntese. Aqui vai acontecer o seguinte: o fago ele irá depositar o seu DNA, ele depositou, né? E esse DNA ele irá direcionar a síntese dos componentes da célula, do vírus, dos componentes do vírus, perdão. Ele irá direcionar a produção dos componentes do vírus a partir da maquinaria da célula. Então, ele irá fazer com que a célula produza capsômero, capsídeo, aí ele vai fazer replicação do DNA, então será a produção do nucleocapsídeo, então ele irá produzir todas as estruturas da célula, do vírus. Nesse caso aqui, todas as estruturas do vírus bacteriófago. Depois acontece a maturação, que é a junção de tudo. A assembleia, que é a união deles também, é quando tá junto o nucleocapsídeo, que é o DNA, o material genético, junto com o capsômero e o capsídeo. E aí há a formação da assembleia e, por fim, a liberação. E vai ocorrer a lise celular, porque ele assumiu o controle da célula. 1, 2, 3, eclipse.
A fase de eclipse, gente, é aquela fase na qual ele não irá trazer danos para a célula ainda, porque ele está se reproduzindo, se maturando. Então, é uma fase em que não há danos para a célula. A fase 1 de adsorção, penetração e biossíntese. Aqui nós temos uma imagem, uma micrografia eletrônica de varredura, que mostra a replicação viral e também o ciclo lítico ocorrendo. Aqui a replicação viral e aqui o ciclo lítico. Ó, letra A. Células de camundongo não infectadas formando uma monocamada. B. As mesmas células 24 horas após a infecção com o vírus da estomatite vesicular. Veja a figura. Então, nós podemos observar aqui a montagem, assim, o que ocorre com a célula quando ela sofre o ciclo lítico e tem a lise. Já que nós temos as etapas da replicação viral. Então, tem contagem viral relativa, que são as unidades formadoras de placa. E aqui nós temos uma legenda que irá nos guiar na interpretação do gráfico. Curva de crescimento em etapa única da replicação viral. Este gráfico ilustra os resultados de um único ciclo de replicação viral em uma população de células. Após a adsorção, a infectividade das partículas virais desaparece, fenômeno denominado eclipse. Esse fato deve-se ao desnudamento das partículas virais. Então, aqui nós temos a eclipse. Segue-se o período de maturação, quando o ácido nucleico e as proteínas virais são organizadas em partículas virais maduras. Finalmente, os vírions são liberados com ou sem lise celular. Esse quadro geral é ampliado na figura 10.15. Aqui nós temos um exemplo dos dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos lá. No ciclo lítico, vamos repassar os dois. No ciclo lítico, nós temos o quê? Na etapa 1, o fago absorve a célula hospedeira e injeta o seu DNA. Então, aqui nós temos a injeção do DNA. E aqui temos o cromossomo bacteriano. No ciclo lítico, o cromossomo inteiro irá. Eu esqueci a palavra agora, gente. Mas ia fazer aquelas quebradinhas, aqueles cortadinhos em todo o DNA, o cromossomo da bactéria, para que ele tome conta totalmente da bactéria. Então, ele assume o controle total da bactéria. O DNA do fago circulariza e entra em ciclo lítico ou lisogênico. Ao entrar em ciclo lítico, ele e o DNA e as proteínas vão ser sintetizados e montados, formando novos vírions. E aqui nós temos a lise celular e liberação dos novos vírions. Isso porque, nesse caso do ciclo lítico, ele assumiu o controle da célula. Então, a célula para de produzir os seus componentes, então ela se torna mais vulnerável e frágil. E aqui nós temos o ciclo lisogênico. Ó. Primeira etapa novamente, o fago ele injeta o DNA, e aí o DNA ele é ligado ao DNA da célula, da bactéria. Nesse caso aqui, é profago chamado porque o DNA está juntamente com o DNA da bactéria. Então, é um DNA que está recombinado, tá bom? Então, por isso nós temos aqui um processo chamado recombinação, porque o DNA vai se integrar e não irá assumir totalmente o controle, como é visto no ciclo lítico. E aí, o que acontece aqui? A bactéria ela se reproduz normalmente. E quando que novos vírus serão criados? Quando a bactéria se dividir, não é mesmo? Porque a bactéria ela continua se reproduzindo e ela continua assumindo o controle da célula. Por isso que quando a bactéria se divide, o vírus automaticamente se divide. E aqui nós temos o que? Divisão binária, cisparidade, bipartição. Então são muitas divisões e a chance de ocorrer mutação é muito grande, porque as divisões são muito rápidas. E aqui, ó, ocasionalmente o profago pode ser removido do cromossomo bacteriano por outro evento de recombinação, iniciando um ciclo lítico. Então, pode ser que do ciclo lisogênico nós tenhamos um ciclo lítico, devido às ocasiões, às recombinações que podem vir a ocorrer. Aqui nós já teremos um exemplo da penetração.
E, da, e dentro da penetração temos dois tipos, injeção ou translocação. Aqui nesse caso nós temos a injeção do material genético e aqui a translocação. É como se ele utilizasse uma proteína canal para fazer com que o vírus seja injetado dentro da célula. Depois aqui nós temos exemplos de endocitose e fusão de membrana. Aqui nós temos o vírus e aí ocorre o que? A invaginação da membrana e ele acaba adentrando a membrana plasmática. Isso aqui é chamado de pinocitose, por quê? Porque é uma substância muito pequena que está sendo endocitada. Por isso que é chamado de pinocitose. Já aqui nós temos a fusão da membrana. Isso ocorre quando o vírus é envelopado, porque o envelope ele é formado pelo mesmo constituinte da membrana plasmática. Então, é como se esse constituinte se integrasse à membrana e houvesse invaginação, e aí há a fusão do envelope viral com a membrana plasmática, forma a vesícula, e aí o capsídeo é liberado no citoplasma. Aqui nós temos o desnudamento, que é a liberação do material genético, é quando ele é disperso. Aqui nós temos uma endocitose, aqui eu acredito que seja uma, deixa eu ver, tá puxando para cá, né? Fusão de membrana, pode ser, né? Porque aqui, ó, a membrana ficou fusionada com o envelope. Aqui, translocação, aqui eu acredito que também seja endocitose. E aqui eu acredito que seja endocitose também. Só que nesse caso, todo vírus entra dentro da célula. Aqui nós temos a etapa da liberação. Aqui temos um capsídeo viral. E aí esse capsídeo, ele se liga à membrana do hospedeiro através das proteínas virais e por brotamento ele sai e é formado o envelope, porque ele leva consigo parte da membrana plasmática. E aqui nós temos um exemplo disso do alfa-vírus. Aqui temos outro exemplo de liberação, e aí eu peço que vocês leiam a legenda, é muito importante, porque ela descreve o que está acontecendo. E aqui nesse caso, o vírus se ligou às proteínas, e aí ele foi liberado. Vamos ler juntas. Liberação do vírus influenza por brotamento na membrana plasmática. Primeiro, as proteínas do envoltório viral, hemaglutinina e neuraminidase, são inseridas na membrana plasmática da célula hospedeira. Em seguida, o nucleocapsídeo aproxima-se da superfície externa da membrana e liga-se a ela. Ao mesmo tempo, as proteínas virais aproximam-se do local e as proteínas de membrana da célula hospedeira são excluídas. Ao final, a membrana plasmática sofre brotamento para formar simultaneamente o envoltório viral e liberar o vírus maduro. Aqui nós temos alguns tipos de consequências da infecção da célula através do vírus. Então, nós temos aqui alguns exemplos, certo? E vamos ver cada um deles. Bom, aqui nós temos uma célula e o vírus infectando a célula. Ocorre a ligação e a penetração. O que pode acontecer é a fusão celular, uma das consequências. Depois, nós podemos ter aqui, ó, multiplicação nesses três casos. E aí o vírus está presente, mas não a replicação. E aí é uma infecção latente. Então, está acontecendo ainda montagem e etc. E o vírus ele está naquele eclipse, não está causando dano à célula. Depois aqui pode ter a liberação lenta dos vírus sem morte celular, e é uma infecção persistente. Aqui já há uma morte celular e liberação de vírus. E aqui ocorre a lise também. E pode ser que a célula sofra alguma mutação e faça com que haja uma divisão de célula tumoral e a célula se transforme de uma célula normal para uma célula tumoral. Pode ser, gente, que a partir de um ciclo lítico, de um ciclo lisogênico, haja um ciclo lítico, né?
E aqui nós temos as principais viroses humanas, as principais doenças: cachumba, poliomielite, sarampo, conjuntivite, varíola, HPV, AIDS, dengue, hepatites, raiva ou hidrofobia, rubéola, rotavirose, herpes, gripe, febre amarela e Covid-19. Obrigada e até o próximo.